Salve galera, canal Metanoia, KO na área, Zyfork aqui com meu mano Chalas. Agora sim, ele vai trazer as notícias do apocalipse, a terceira guerra mundial começou. Quais são as novas, meu mano Chalas? Pois é, cara, acho que agora começou de vez, hein? Só pra dar uma resumida aqui pra galera que tá chegando agora, foi o seguinte, em 13 de junho de 2025, Israel lançou uma ofensiva militar chamada Operação Rising Lion, com ataques aéreos coordenados contra mais de 100 alvos no Irã. Instalação nucleares era o principal objetivo, né? O outro principal objetivo também é capacitar o programa nuclear iraniano e eliminar lideranças militares, incluindo figuras como Hossein Salami e Mohammad Bagheri. Na mesma noite, o Irã reagiu com o lançamento de mais de 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones contra o território israelense, operação chamada Verdadeira Promessa Terceira. O sistema de defesa israelense, o Domo de Ferro, interceptou 80% a 90%, mas alguns mísseis acabaram caindo em Israel, Não teve como defender tudo. Então há risco também real de propagação para outros países aí, incluindo essa guerra aí tá perigosa, outros países entrarem ali no meio, Aí a gente tá falando de Estados Unidos, Rússia, Turquia, E é essa a resumida que eu dei. E aí, mano, Zay, devemos nos preocupar ou é só mais uma guerra normal, igual Rússia e Ucrânia? Cara, eu gostei dos nomes aí que tu falou. Morreu o Salame e o Baguete? Como é que é? Isso aí mesmo. Salame e Mohamed Bagheri. Não, isso aí tu inventou, pô. O Salame e o Baguete, Não. cara, é o pão com mortadela do árabe? Que isso? Pesquisa aí, Hossein Salame Não, e mas... Mohamed Bagheri. galera, mas o negócio... O negócio Um foi de arrasta, eu acho. Claro, tem muita gente indo de arrasta aí, mas é isso aí que o Chalas falou, tá pegando fogo lá, né, galera? Tem muita coisa em jogo, né? É uma guerra aí que é uma... isso seria uma guerra para não ter uma guerra, entendeu? Então é uma guerra de mísseis para que não tenha uma guerra nuclear. A grande questão, né, é que o Irã está enriquecendo urânio há bastante tempo. Ele fala que é para usinas, se tem uma pressão internacional bastante forte neles para que eles parem com isso, para que eles sejam mais transparentes. E há pouco tempo, um próprio comitê da ONU, que é responsável por essa fiscalização nuclear internacional, fez um depoimento, fez ali um relatório falando que o Irã não está cumprindo com os acordos e não está sendo transparente. E aí começou, né, uma grande operação em relação a isso, porque bomba nuclear é uma coisa que o pessoal não quer arriscar, eles querem antecipar isso, porque no momento que você tiver uma bomba nuclear na mão de um país que tem vínculo com movimentos terroristas, cara, isso aí é um mal iminente e imenso, né? Então, a embaixada americana no Irã já começou a ser esvaziada já faz uma semana. O Trump tinha dado algumas declarações nesse sentido. E apesar disso, o Irã parece que foi pego de surpresa. E Israel fez uma grande operação com mais de 200 aviões na noite, acho que de sexta-feira. E eles bombardearam alvos específicos, as instalações nucleares que estão sendo feitas essa refinamento do urânio, e estão sendo feitas essas pesquisas, e também mataram muitos líderes políticos e cientistas em terra através do sistema de inteligência deles, o Mossad. Então eles tinham esses alvos e mataram vários deles para que prejudicasse esse programa nuclear, né, do Irã. E aí agora é tudo em jogo, né? É muita coisa em jogo. A gente sabe que o Irã, acho que 40% do petróleo da Terra vem do Irã. Então, se eles quiserem... Isso é uma outra bomba atômica, né? Se eles quiserem trancar isso aí com certeza vai ter represália de outros países. Os Estados Unidos até agora tá tipo a OTAN em relação à Ucrânia. Ele não tá atacando o Irã, mas ele tá tipo do lado de Israel, fornecendo apoio, mas ele ainda não entrou nessa guerra. E tirando a Turquia, os outros países árabes tipo estão neutros e têm uma boa relação com Israel, reconhecem o poderio militar deles, a inteligência e tal, até por conta de uma questão religiosa, né? Porque o Irã, ele é xiita, a sua maioria, e todos os outros países árabes são maioria sunita. Então acaba tendo essa rivalidade, e os caras têm uma rivalidade tão forte que às vezes os caras preferem ficar do lado de judeu do que se aliar a um xiita, tá ligado?
Bem interessante isso que você falou. Então, o principal problema que a gente pode dizer que é o Irã se enriquecendo de urânio, né? E Israel preocupada do Irã fazer uma bomba nuclear, né? Não Manzai. É isso? Sim, essa é uma preocupação muito grande, apesar do Irã fazer parte do comitê lá que se compromete, esses comitês internacionais que se comprometem a não ter Serve armas, pra nada, né? armas nucleares. Então, porque tem toda uma questão de fiscalização, é muito difícil fiscalizar o Irã, né? E eles têm algumas bases subterrâneas que eles fazem pesquisas, estão fazendo refinamento. E, cara, tipo assim, essas coisas, elas não estouram à toa, né? Por que que estourou agora? Porque a inteligência, tanto a inteligência americana quanto a inteligência israelense, eles viram que os caras estavam perto de fazer a bomba. Então, parece que a organização, esse comitê que faz a fiscalização nuclear, falou que eles estavam perto de fazer 6 bombas, 8 bombas. E o Israel, a inteligência israelita, já falou que eles já podiam ter feito 15, entendeu? Que eles estavam muito perto e já tinham um potencial para ter feito 15. Eles estavam já na parte final mesmo de conseguir, tipo, acoplar o material a um projétil balístico funcional, entendeu? Que aí tem que ser, pô, um míssil de última geração que comporte isso aí, entendeu? Então eles já estavam, tipo, na fase final. E aí agora É bem sério. tipo, Israel tomou uma medida, foi tipo uma das maiores ofensivas aí que Israel fez para Irã. Então mandou 100 aviões com mísseis nesses lugares estratégicos de noite, aí depois mandou mais 100. E aí começou a retaliação e tipo do Irã, que também começou a mandar mísseis para Israel, só que a diferença é que ele começou a mandar para lugares santos, para lugares civis. Então eles estão, Irã, ele tá respondendo para todo lado, né? E Israel, tipo, ele tem uma missão, que é impedir que essa bomba nuclear seja construída e que o Irã se torne um país possuidor de armamento nuclear, entendeu? Então hoje, eles pode ser que eles agilizem sim nas próximas semanas para terminar essa bomba, ou pode ser que a missão de Israel, ela, tipo, ela tá sendo efetivada e ela já tem sido bem sucedida, porque eles mataram alguns cientistas muito importantes nesse programa e mataram também forças políticas da parte mais extremista do governo que falava que Israel ia virar um inferno, que se um dia Israel atacasse Irã, eles iam virar um inferno na Terra, eles iam transformar Israel no inferno na Terra. Então, tipo assim, eles estão dando uma freada nisso e o que as notícias agora que está acontecendo é essa guerra de mísseis, né? Porque não tem fronteira, é uma guerra aérea, tá tendo inclusive interceptação de míssil no espaço, né? Porque eles têm esse domo de ferro que o Chala falou, né? Que é a tecnologia antimísseis, que acerta os mísseis antes deles caírem em terra, só que não é 100%, né? Tipo, é 90%, 80%. Então, alguns mísseis caem, mas a maioria dos mísseis do Irã não tem atingido o solo. Então, tipo assim, pouquíssimas judeus que morreram até agora, entendeu? Pouquíssimos. Tipo, a última vez que eu tinha visto era uma pessoa, aí depois parece que foi 6 pessoas, então, tipo assim, realmente poucas pessoas. Enquanto que no Irã, a TV iraniana falou que morreram 60 pessoas, né, no total. Só que aí a TV iraniana falaram que morreram crianças, entendeu? Sendo que Israel nega isso, falando que, tipo, foi um míssil preciso, né, só no quarto dos caras que eram militares e dos caras que eram cientistas. Então, tipo assim, aí começa também a guerra de narrativas, né, das imprensas. Entendi. Galera, isso é realmente muito sério. A gente tava até brincando no início aqui do vídeo, mas é um assunto bem sério. Tem muita gente morrendo aí por causa disso. E uma coisa que o Zay falou que eu vou acrescentar aqui e só mostrar a notícia, é essa comparação, né? Como tudo começou, né? Porque tudo começou aqui, ó, nessa imagem aqui que eu vou mostrar. Esse aqui foi o ataque de Israel, né? Contra o líder lá do Irã, um dos líderes, né? Era um cara muito importante. E aqui, né, vocês podem ver que o míssil entrou ali pela lateral, né, e matou o cara. E só matou ele nesse ataque aí, né? Só matou ele. Sim. Aí, o Irã, vou mostrar nessa outra imagem aqui, o Irã, ele contra-atacou Israel com um monte de míssil, tá ligado? Cadê outra imagem?
para Tel Aviv, em áreas religiosas, em áreas sagradas. Jerusalém também. Em Jerusalém não caiu nenhum míssil, até o momento que eu tinha visto, não tinha caído nenhum míssil, mas eles tentaram vários. Então, mesmo Jerusalém sendo uma cidade que é sagrada tanto para os judeus quanto para os islâmicos, Maomé, então, tipo assim, é um centro religioso de várias nações. Mesmo assim, eles não respeitaram, tá ligado? Tipo, eles tentaram atingir, não tiveram respeito nem pela própria religião deles, tá ligado? Então, aí, como vocês veem aqui nessa imagem aqui, ó, esse aqui foi um monte de míssil que o Irã atacou em Israel, né? Então foi um ataque desproporcional, né? Porque Israel tacou lá um míssil, matou um cara, e o Irã, pra retalhar, tacou um monte de míssil aleatório e dane-se aí pra onde que vai cair esses mísseis. E algo bem desproporcional mesmo, né? E o que eu chamo a atenção também é, como eu li no início do vídeo, o resumo da situação, os países que vão entrar nessa batalha aí, né? Nessa guerra aí. Os Estados Unidos, querendo ou não, né? Já entrou, porque é um forte aliado de Israel. E teve até uma última notícia de última hora aí que vou até mostrar para vocês aqui que o Donald Trump acaba de pedir evacuação total ao Teherã, capital do Irã. Então, quando a gente lê uma notícia dessa, parece até que eles vão tacar uma bomba sinistra lá, né? E aí ele fala para os civis evacuarem a cidade. Então, eu acho que muitas coisas, né? Porque também tá sendo feito testes de radiação naquela região, por conta que Israel ele lançou mísseis para atingir essas instalações subterrâneas. Eles não, tipo, os Estados Unidos têm uma tecnologia de míssil que consegue perfurar a Terra. E eu não sou especialista, não vou saber dizer, mas que consegue atingir esse tipo de bunkers subterrâneos. Porém, eles não deram para Israel. Então, tipo assim, os Estados Unidos eles estão na guerra nesse sentido de que eles são um aliado militar e político de Israel e eles se disponibilizam para Israel da mesma forma que a OTAN está se disponibilizando para a Ucrânia. Então, tipo, medicamentos, tropas apostas, mas é aquela guerra do século XXI, é uma guerra indireta. Não é uma guerra como a do século passado, a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, onde os países levantavam bandeira, mandavam suas tropas e todo mundo começava a se atacar. Não, tipo, então os Estados Unidos eles estão é uma guerra fria para os Estados Unidos sair. Ele está ajudando Israel, ele está disponibilizando tropas, ele está dando recados, entendeu? E tipo, eles estão pedindo para evacuar Teherã, porque dependendo do que eles achem lá, se der que tá radioativo, eles se importam com a população, querendo ou não. Israel se importa com a população. Se Israel não se importasse com a população, aquele quarto que vocês viram a imagem, que é o quarto andar, que era o do general lá que foi morto, ia ser o prédio todo abaixo. Entendeu? Isso aqui essa imagem que o Chala tá mostrando é uma imagem de alguém que se importa com os civis. Então eles estão avisando para saírem de Teherã, porque talvez eles tenham informação de inteligência que alguma coisa pode estar vazando, que pode estar subindo a radiação, ou que eles, tipo assim, estão muito próximos de fazer a bomba e eles vão ter que retalhar pesadamente, entendeu? Com armas muito mais potentes, entendeu? E a população, antes mesmo do Trump dar esse aviso, se tem imagens de Teherã sendo absolutamente evacuada, as pessoas estão indo embora realmente, porque elas não são bobas. Hoje, na época da informação, por mais que o Irã seja um país bastante censurador, que sempre puniu a sua população, tanto em relação a manifestações políticas, e em relação a redes sociais também, as pessoas, todo mundo tem um celular, todo mundo consegue acessar a rede social, e as pessoas estão se mandando, porque elas já sabem o que vai acontecer, entendeu? Cara. Os riscos que tem. E você levantou a bola agora, né? Um assunto muito interessante. Pode ser uma radiação, lá, né? A gente não sabe. Pode ser tanta coisa. E, cara, o que eu queria chamar a atenção aqui, que eu, de repente, até é meio teoria da conspiração que eu vou falar, é como o Irã enxerga os Estados Unidos, né? Ali se envolvendo nesse conflito. E o Irã que já tem associado, né, a grupos terroristas, de repente, né, vai aí tentar um atentado terrorista contra os Estados Unidos, né, mas aí é mais uma visão, teoria da conspiração minha. Agora que tá acontecendo principalmente esses jogos aí de mundiais da FIFA em estádio, a gente não sabe, né, os Estados Unidos que tem problemas aí com terrorismo, né, a gente não sabe o que pode acontecer.
Sim, sim. Teve ameaça, assim, de grupos terroristas. Porque isso foi antes, inclusive, de estourar essa guerra de mísseis, né? Então eu não lembro, mas parece que os Estados Unidos eles já estão se mobilizando, tipo, fazendo uma baita de uma logística para o ano que vem, né? Para o Mundial, para a Copa do Mundo, né? E porque sim, houve ameaça de grupos terroristas falando que essa Copa do Mundo vai ser tipo uma oportunidade para os Estados Unidos pagar pelos crimes que eles cometeram, entendeu? Então, sim, Eita. sempre tem essa preocupação. Isso com certeza vai ser influenciado pela guerra, tudo vai ser influenciado por uma guerra. A guerra já começou, né? A mídia israelita tá fazendo uma previsão de 2 semanas de guerra. Só que é aquilo. A mídia russa preveu 3 dias. E a gente já tá há 3 anos de guerra, tá ligado? Indo para 3 anos. Os caras agora estão prevendo 2 semanas, a mídia israelita. Sabe-se lá se essa guerra vai durar 2 semanas, vai durar meses ou anos, né? Em Israel, as pessoas estão em bunkers. Quando o governo manda entrar em bunkers, você entra em bunkers. Então eles, tipo, Israel nas últimas décadas investiu bilhões e bilhões todos os anos para uma estrutura que aguente uma guerra. Então quase todos os prédios lá têm bunkers. E tudo parou, tipo, tem, óbvio, serviços essenciais, farmácia, supermercado. Lá não é Brasil, onde o pessoal vai desesperado comprar todos os papel higiênico do mercado e deixa o amiguinho sem, tipo, lá é organizado, então, tipo, não tá tendo uma calamidade pública, entendeu? Mas não tá tendo trabalho nem escola, entendeu? Não tá tendo trabalho nem escola. E. Dai, Oi. você acha que podemos falar aí de uma terceira guerra mundial? Ou é só hype? Cara, a gente já tá tendo uma guerra que pode ser uma terceira guerra mundial, que é a da Ucrânia versus Rússia, porque para ser mundial tem que ter outros países envolvidos, tem que ter muita gente envolvida para ser mundial. Então, tipo, hoje nós temos uma segunda guerra local. Então é a segunda maior guerra local, regional que tá tendo. Então a primeira é da Rússia versus a Ucrânia. Se a OTAN entra, se os Estados Unidos entrar nessa guerra da Rússia, aí é a terceira guerra mundial. Se os Estados Unidos entrar nessa guerra contra o Irã, ainda não é mundial. Mas, por exemplo, se a Rússia toma lado do Irã, aí é a terceira guerra mundial, entendeu? Então, tipo assim, por isso que o próprio Estados Unidos, ele tá receoso. Ele sabe que ele não precisa entrar, porque o Israel, nos últimos anos, vem testando o poderio militar do Irã. E ele tem percebido, ao longo do tempo, que ele consegue interceptar tudo que o Irã, praticamente tudo que o Irã manda, mas o Irã não consegue interceptar o que ele manda. Então, as tecnologias do Irã, militares, não são tão avançadas quanto a deles. A tecnologia de ar, a tecnologia de mísseis, de interceptação de balísticos, não é tão avançado, apesar de que eles estão quase fazendo uma bomba atômica, tá ligado? Então, tipo assim, Israel, os Estados Unidos sabem que Israel consegue ganhar essa guerra sozinho, se for no X1, e Israel tinha vindo testando o poderio militar do Irã até então, e dessa vez ele viu que tinha que entrar em ação, que esse era o momento, porque senão talvez o Irã pudesse ter algo que Israel não tem, que é uma bomba nuclear. Então ele foi e agiu, e eles estão estipulando 2 semanas. Então eles acham que conseguem acabar com essa ameaça em 2 semanas. A grande questão é se eles vão usar isso para acabar só com o plano nuclear do Irã, ou se eles já vão usar disso para acabar com o governo do Irã. Porque um dos inimigos de Israel é o governo que existe no Irã, a ditadura que existe no Irã. E se Israel usaria isso como uma desculpa, a bomba nuclear como uma desculpa, para destituir esse governo e botar um governo, entre aspas, democrático, ou seja, a favor de Israel. Porque, se os casos vocês não saibam, o Irã, ele era aliado de Israel. Ele foi, inclusive, um dos primeiros países árabes a reconhecer Israel como um país lá nos anos 70. Só que aí teve esse golpe, né? E a ditadura começou essa ditadura de um grupo mais radical, de xiitas, que falava Teocrática, né? que falava que tipo o Ocidente e os Estados Unidos era o mal na Terra. Então, tipo assim, a partir desse momento Israel virou inimigo, né? Por conta que acabou misturando muito a política com a religião,
acabou ficando um país muito radical, entendeu? Então misturou essa questão de religião, tipo, é a religião inimiga, é a religião que não é a minha, é a religião inimiga, é o meu inimigo, ele tem que morrer. Então foi para um lado assim muito radical, e talvez Israel já queira matar duas em uma, né? Já acabar com o programa nuclear e já acaba também com esse estado. Cara, o Irã aí, né, foi tomado aí por essa teocracia xiita. Mudaram até a cultura do país foi mudada. Eu vi que a bandeira do Irã tinha um leão e depois que eles assumiram, eles mudaram, tiraram esse símbolo, colocaram outro símbolo, mudaram completamente a cultura ali do país. Então, a gente vê os danos que isso causa, né? Realmente é alarmante. E, tipo assim, Israel não tem um dia de sossego também, né? Era a Greta Thunberg indo pra faixa de Gaza. Aí agora toma aí um míssil do Irã. É Será que inacreditável, os bicho. notebooks que a Greta jogou no mar, que a gente comentou, estavam com uma informação privilegiada ali, entregando para os grupos terroristas o ataque de Israel? Será que era a Greta Thunberg a chave de tudo isso? Eu acredito que sim. A gente já vai tomar outra flag do YouTube já depois desse vídeo. A gente já vai tomar. Pior, né? No último vídeo, no vídeo da Greta, a gente tomou uma flag como se a gente estivesse fazendo alguma fake news em relação a clima, sendo que o tema do vídeo não era nem clima. Tipo assim, obviamente a gente citou que a caminhada dela tinha a ver, a jornada dela tinha a ver como uma militante de clima, mas em nenhum momento a gente discutiu sobre aquecimento global, se é verdade ou não, entrou no mérito da questão, e o bot do YouTube engenhosamente botou uma flag como se a gente tivesse feito fake news a respeito de clima, de aquecimento global. Pois é, cara. Assim, realmente é triste o que tá acontecendo que em 2025, né, o grande problema seja homens lutando contra homens. E pro Irã aí soltar uma bomba nuclear em cima de Israel e obliterar Israel é 1, 2, né? Então os caras estão a todo vapor aí pra evitar isso. Então vamos torcer pra tudo dar certo, né? No final das E, contas. e lembrando, né, que o Irã, ele, querendo ou não, ele já tem uma bomba nuclear na mão dele, que se chama petróleo e gás natural. Eles têm, acho que é a terceira maior reserva de petróleo e tem uma reserva imensa lá de gás natural. Se eu não me engano, cara, eles são responsáveis. Eu vi isso em algum vídeo, não vou precisar, mas depois a gente pode pesquisar a informação, mas algo em torno de 40% do petróleo do mundo vem de uma reserva que tem na região do Urã, é um estreito, tá ligado? Uma reserva imensa. E, cara, se eles bloquearem aquilo e falar, tipo assim, ninguém mais vai tirar petróleo daqui, o mundo entra em crise, entendeu? Então, isso tanto pode incentivar pessoas a ficarem do lado do Irã ou contra o Irã. Então, se meio que para quase metade do petróleo do planeta, cara, vai ter gente ou querendo a cabeça do Irã ou querendo a cabeça de Israel, entendeu? Tipo assim, parem com essa briga logo, entendeu? Então, isso é um grande problema e um fato também que a gente não pode deixar de comentar, que sempre acontece quando acontece esse tipo de evento, de guerra e tal, é a narrativa da mídia, né? Que a gente começa a ver a narrativa, então, pô, no Twitter, cara, parecia uma comemoração toda vez que caiu um míssil em Israel. Isso era bizarro, porque Israel matou inúmeros alvos militares, políticos e cientistas nucleares do Irã. Todos os mísseis foram precisos, quase nenhum deles foi interceptado, acertaram todos os alvos que queriam, só não conseguiram destruir o bunker nuclear, porque eles não têm a munição para esse tipo para perfurar a terra e destruir esse tipo de instalação. Mas, tipo, tudo que eles fizeram deu certo. Aí o Irã começou a jogar um monte de míssil em civil e, tipo assim, de, sei lá, 100 mísseis que eles jogaram, um caía, dois caía. Aí no Twitter, cara, as fotos era só desses mísseis que caíam em Israel, como se o Irã estivesse dizimando Israel. Dizimando, cara, você tinha que ver, era bizarro. Tipo assim, foto de prédio caindo, porque caía um míssil num prédio e eles botavam uma foto enquadrando, como se tivesse toda a cidade destruída. Aí tu ia ver a imagem plana de cima, tipo, a cidade tava toda inteira, era um prédio que tinha sido atingido, entendeu? De um míssil de 100, entendeu?
Então, imagina se não tivesse esse sistema de defesa, se fosse no Brasil. Se vocês têm mísseis jogados numa cidade do Brasil, não ia sobrar nada. Entendeu? Ia ser pior que uma bomba nuclear, não ia sobrar nada, ia ser tudo destruído. É interessante você falar isso, porque eu tinha visto uma foto também, não me lembro onde, que era alguns brasileiros comentando, né, sobre os mísseis caindo, e aí eles estavam falando, nossa, que guerra é essa? É fogos, que bonito. Tipo assim, meu Deus do céu, de onde que esse pessoal vive, mano? De onde que esse pessoal saiu, tá ligado? Se eu achar a foto que eu ponho depois, mas é realmente muito bizarro. Isso é a guerra do século XXI, onde todo mundo tem o celular que filma em HD e consegue registrar a guerra ao vivo, mano. Tipo assim, a gente tá recebendo, vendo vídeos de, tipo assim, vendo os mísseis caindo ao vivo. Tem cara que tá em live e tá filmando o míssil atingindo prédio. Então, tipo, esse tipo de exposição, querendo ou não, às vezes acaba banalizando e as pessoas acham que estão vendo uma série, um filme, um videogame, entendeu? Mas é uma coisa muito séria e que às vezes não é tratado com a devida seriedade pela mídia, entendeu? Tipo assim, cara, teve páginas, eu não vou citar o nome aqui, né? Não vem ao caso, mas teve páginas no Twitter bem famosas de notícias geralmente falsas, né? Que tem, assim, a credibilidade bem duvidosa, que, cara, Chocado, mano. só ficaram postando míssil de Israel, foto enquadrada, como se a cidade de Israel, Tel Aviv, lá tivesse destruída. E era mentira, entendeu? Como se o Irã. Eu não entendo. Cara, eu sinceramente eu não entendo por que um brasileiro milita dessa forma, entendeu? Por que a mídia brasileira tenta registrar a guerra dessa forma? Como se Israel estivesse sendo dizimada e fosse um malvadão. Aí pegam lá um dado da TV iraniana que morreram 60 pessoas e a maioria era crianças, cara. Mano, por que Israel ia atacar míssil em crianças? Tipo, os caras pegam como fonte a TV iraniana e noticiam isso como notícia, entendeu? E aí quando a TV israelita dá, tipo, o Mossad, a inteligência israelita dá alguma informação, os caras eles fazem questão de dizer, mas essa é uma fonte israelita, então a gente não tem como confirmar. Então, você vê que é extremamente tendencioso e são coisas, cara, que realmente é uma militância globalizada, uma agenda globalizada, porque não faz sentido também um brasileiro, um tupiniquim, querer, tipo, tomar partido nesse tipo de coisa e já de antemão já ter esse tipo de parcialidade na hora de narrar os fatos, entendeu? Cara, a mídia é tenso, cara. Não tem pra onde correr, não. E o brasileiro também, né? Até em conflitos mundiais, vai ser. Sempre tem um bostileiro lá, fazendo alguma merda independente. Mas é isso, cara. Na semana passada teve o brasileiro no barquinho Isso. da Greta e agora teve os prefeitos, os prefeitos brasileiros que ficaram presos em Tel Aviv. Não, Você isso viu eu não vi, isso? não. Pesquisei no Google, cara. Tinha uns 4 ou 5 prefeitos, não sei o que estavam fazendo em Israel. Estavam fazendo, não sei se é aquelas viagens turísticas, religiosas, não sei o que. E daí começou a guerra de mísseis, eles ficaram presos, não podem voltar, tá ligado? Cara, em todo lugar tem um brasileiro, cara. Todo lugar do mundo, em algum evento importante, tinha um brasileiro, entendeu? Prefeito de Macaé, Cara, o que o prefeito de Macaé, Nova Friburgo, tava fazendo em Israel no meio da guerra? Isso é inacreditável. só pra virar notícia, velho. Não é possível, cara. Os prefeitos Albert Rezende, Macaé, e Johnny Michael integraram um grupo de 12 pessoas na manhã da segunda-feira que estavam presos em Israel e seguiram com destino à Jordânia para poderem chegar ao Brasil em segurança. Deixa eu ver aqui se fala o que eles estavam fazendo lá. Nós dividimos, não vieram todos. Alguns ficaram. Não, aqui não. É, não tá falando o que eles foram fazer lá, não. Cara, nem eles sabem o que eles estão fazendo lá. Cara, quando eu vi essa notícia, eu tinha uma foto assim dos três. Eu acho que tinha mais prefeito, inclusive, acho que eram uns 4. Os prefeitos tudo numa salinha assim, sentado num banquinho, num bunker, tá ligado? Tipo assim, com a mão na cabeça, tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra Israel, cara? Foi fazer igual o Bolsonaro, foi se batizar no Rio Jordão, recebeu A missãozão, Boss Chill, velho. A recebeu Boss Chill. boas-vindas de míssel, cara, do Irã. Pois é, mano, Zé, eu acho que é isso. Agora, daqui pra frente, vamos ver É isso, é isso. como essa guerra aí vai se desenrolar, né?
Eu acho que Israel vai sair na frente. Eu acho que vai permitir que o Irã jogue uma bomba nuclear, né? Eu espero que sim. Já Já saiu. saiu, né? Já saiu na frente. Até agora tudo que Israel fez foi efetivo. E uma coisa que eu achei muito amadora é porque uma semana antes a embaixada americana começou a tirar o pessoal e o Irã não, Achou estranho. assim, No Maldo. não pegou o recado, tá ligado? Não, não. É, Acho, é. acho normal. Pô, não jogou War, né? Se Juvenil. tivesse jogado War. Faltou a malícia, experi. Cara, o que eu acho muito interessante agora, até fugindo um pouco do assunto, é como é essa estratégia, né, de espionagem, essas coisas assim, né, eles identificar que o cara tava lá no prédio, o míssil cai certinho no prédio. Parece também que Israel, um tempo atrás, matou um cara com o celular estourando, você lembra dessa notícia? O celular explodiu e matou o cara. Mano, as paradas, umas tecnologias muito loucas, velho, de espionagem. De filme, né? De filme. É, mano. E tipo assim, pra matar. E tipo, pra matar. Porque eles mataram vários cientistas, foi uns 2 cientistas e vários militares políticos e tal. Cara, quando você mata uma pessoa importante, as outras, elas já vão se esconder. Já vão ser acionadas, tipo, pra proteção à testemunha, já vão pro bunker, já vão ser, tipo, mudar a rotina, mudar as casas, entendeu? Tipo, você tem que fazer isso meio que ao mesmo tempo. Então, essas pessoas todas que foram executadas em solo pela inteligência de Israel, cara, foi meio que ao mesmo tempo, para que não houvesse reação. Então, os caras, eles têm a rotina do cara, eles sabem a hora que ele tá dormindo, entendeu? Então, é tudo para um planejamento. Se um der errado, digamos que eles tentem matar um cara e dá errado, os outros já ficam sabendo que houve uma tentativa de homicídio para aquele grupo, entendeu? Então, tipo assim, todos os outros daí já muda a rotina, já muda lugar, já entra em programa de proteção à testemunha, essas coisas, sabe? Então, tipo assim, mano, tem que ser realmente muito bem feito. E Israel, mano, tipo assim, conseguiu fazer uma coisa de filme mesmo, mano. Porque matou muita gente e os caras não tiveram reação, velho. Realmente. A gente vê essas coisas de filme aí, eu acho que o filme, na verdade, tá atrasado e tá se inspirando nas informações confidenciais que eles têm, né? Que a tecnologia tá bem na frente, né? Comparado às coisas que a gente vê, com certeza. Mas é isso, mano, Zé. Valeu pela conversa aí, canal Metanoia QU na área, trazendo essa notícia aí e vamos ver como vai ficar até o fim da semana, né? É isso. Deixe seu like, deixe seu comentário. Diga não à censura do YouTube. E vamos pra cima. Tamo junto.